Caio, agora falando sobre esses dados aí do superávit orçamentário, a gente deve ficar otimista, na sua opinião, né? Como que vocês viram aí, o pessoal do Terraço, esses dados aí do superávit? Agora é a parte que algumas pessoas que estão assistindo vão falar assim, lá vem o Terraço colocando mas na frente das coisas. Diríamos que a gente pode Aquela encarar a situação vírgula, fiscal né? do Brasil. Exato, né? A pessoa fala, pô, mas só tem dado positivo e tudo mais. Vamos com calma, vamos analisar por partes. Até inclusive, pouco tempo antes de eu entrar, eu estava dando uma pesquisada novamente, e o dado mais atualizado, a gente teve um déficit de 39,4 bilhões em maio. Foi o primeiro do ano. De janeiro a abril a gente só teve superávit, em alguns casos, inclusive, superando aí recordes da série histórica, que é uma coisa extremamente positiva. Inclusive, em 12 meses, considerando o mês de maio, estamos com déficit de 21,3 bilhões, o que é o menor déficit desde 2014, o que também é uma excelente notícia. Nós temos tido uma sequência muito positiva de superávites que são uma mistura entre essa redução do desemprego, que a gente acabou de comentar, né, que insere mais pessoas no mercado de trabalho, essas pessoas recebem, essas pessoas consomem, esse consumo vira impostos, esses impostos aumentam a arrecadação, uma coisa excelente. E por outro lado, a gente também tem uma certa recuperação da economia. A partir do momento em que as coisas podem voltar a abrir, desde shopping center até outras construções grandes aí que circulam muitas pessoas, quando esses ambientes voltam a funcionar, eles voltam a girar. Então a gente tem uma situação extremamente positiva, né, olhando aí pelo lado cheio do copo, a gente tem uma situação extremamente positiva em que a economia se recupera e as pessoas têm dinheiro para acompanhar isso. Razoavelmente, né? Porque, claro que esse desemprego que está voltando, também tem aquela questão que a massa salarial ainda está evoluindo, porque muita gente está sendo contratada, mas a salários menores do que encontrava antes da pandemia, mas enfim, mais pessoas trabalhando, mais massa salarial, melhor do que o contrário disso. Porém, o problema do nosso lado fiscal é que a gente tem uma mania. A mania que a gente tem por aqui é a seguinte: todas as vezes que a gente tem uma grande notícia boa para dar, ou quando acontece alguma coisa muito positiva, chega com ideias muito criativas para tornar aquela notícia boa uma notícia não tão boa assim. E o que eu quero dizer com isso? Ano passado, nós tivemos um superávit primário, a primeira vez que isso aconteceu depois de 7 anos seguidos de déficit. Nesse ano, tudo bem, aí em 12 meses, aí 21 bilhões, pode ser que a gente tenha um superávit no final do ano, embora algumas previsões já digam que isso não vai acontecer. Não vai ser um déficit grande, mas vai ser um déficit muito provavelmente. Só que qual que é o problema? Entendo um superávit primário como a gente teve no ano passado e como a gente veio tendo em resultados recentes, isso passa a impressão de que nós resolvemos o lado fiscal, de que o país está resolvido. Só que isso é uma grande ilusão. E como é que a gente coloca isso em termos bastante objetivos? Em primeiro lugar, o que tem aumentado o risco fiscal ultimamente é que várias dessas despesas extraordinárias que estão sendo colocadas, auxílio caminhoneiro e tudo mais, elas estão fora do teto. A própria PEC dos precatórios, aí que vocês devem se lembrar de alguns meses atrás, ela também sai do teto. Então, quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter que começar a perguntar o que é que entra no teto, né? Porque tá tudo saindo. E quando você vai criando orçamentos paralelos, na prática você vai criando uma certa bomba fiscal para os próximos anos, independente de quem esteja lá, tá, pessoal? Em segundo lugar, uma grande sinalização que a gente tem observado nos mercados agora é que os leilões do Tesouro, eles têm observado um interesse maior dos compradores para títulos de mais longo prazo e títulos que pagam mais juros. E no curto prazo, principalmente pelo lado dos pré-fixados, tem tido uma atratividade muito ruim. Isso significa, na prática, que as pessoas que estão no mercado, estão demandando esses títulos, elas estão demandando cada vez mais juros. E juros, em sendo o preço do dinheiro, na prática significa que o risco dessa dívida é cada vez maior. Se a gente for fazer uma analogia aí com o mundo real, é aquela velha história do seu amigo que sempre está em alguma situação complicada, sempre está endividado, e ele vai te pedindo dinheiro emprestado. Cada vez que você for emprestar para ele e você tiver mais dúvidas de que ele consegue te pagar esse dinheiro de volta,
você vai emprestar mais caro. Ou pelo menos deveria, né? Porque senão aí depois uma hora você vai acabar perdendo a amizade. Mas enfim. E na prática esse risco fiscal já está sendo percebido. E um terceiro ponto, e aí não nacionalmente, mas externo, é o CDS, né? Que é o chamado Risco Brasil. Eu estava observando o Risco Brasil para 5 anos, eu estava observando isso agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar, ele está em 294 basis points. Quanto mais alto fica esse Risco Brasil, mais caro as pessoas cobram para realizar empréstimos ao Brasil. Entendeu? Eu vou dar um exemplo bastante simples para você entender o que isso significa. Imagine que no resto do mundo, para você pegar crédito, esteja na taxa dos Estados Unidos, 1,75% ao ano, 2% para ficar mais fácil. Por nós termos esse CDS, esse Risco Brasil, de 300 basis points, isso quer dizer que o mesmo dinheiro que o americano pode pegar a 2% ao ano, a gente tem que pegar a 5% ao ano. Então, quer dizer, a diferença que embute o risco de emprestar para alguém no Brasil, ela é maior do que a própria taxa. Entendeu? É basicamente isso que acontece. Claro que, né, com as taxas subindo, essa situação tende a mudar e tudo mais. Mas então, só para embrulhar essa situação, como que está o lado fiscal? Está positivo? Está positivo. Isso significa que a gente resolveu a coisa e não precisamos mais tomar cuidado nenhum? De jeito nenhum. E esse lado positivo significa que está sendo encarado que o problema já acabou? Sim. E isso é uma má notícia. Talvez não para agora, porque deve ter quem olhe para essa situação e diga: mas tá tendo superávit de 30, 40 bilhões, qual o problema de gastar mais 50, 70 bilhões? Pode ser que você não veja esse problema agora, mas o Brasil já viu esse filme muitas vezes, e pode ser que a gente veja ele de novo agora.